Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante, o Qigong médico. É uma prática milenar que propõe algo bem poderoso: cuidar da nossa saúde usando a nossa própria energia, de dentro para fora. Vamos entender juntos como isso funciona? E para começar, já vamos direto ao ponto com a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Afinal, Qigong médico é algum tipo de magia, uma coisa mística, ou é uma forma de medicina com fundamento? É isso que a gente vai investigar agora. Bom, para poder responder essa pergunta, o primeiro passo é bem claro. A gente precisa entender o que exatamente é o Qigong médico, de onde ele vem e quais são as suas bases. Basicamente, ele é um braço específico do Qigong que tem um foco terapêutico. A ideia central é usar uma série de práticas para reequilibrar o fluxo do que se chama de Qi. Pense no Qi como uma energia vital, sabe? Aquela força que anima o corpo. O objetivo, então, é promover a saúde de um jeito completo, integral. E olha, isso aqui não é nenhuma moda alternativa que surgiu ontem. Lá na China, o Qigong médico é oficialmente uma das 5 principais áreas da medicina tradicional. Ele está ali, ó, lado a lado com práticas super consagradas que todo mundo conhece, como a acupuntura e a fitoterapia. E essa frase reforça um ponto que é fundamental. A gente não está falando de algo baseado em achismo ou misticismo. Pelo contrário, é um método com sistema, com organização, que busca influenciar o corpo a partir de um cultivo interno. É sobre usar a própria energia como um recurso poderoso para a saúde. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Como é que se regula essa tal de energia vital? Vamos para o próximo ponto para entender a mecânica por trás disso. A base de tudo, o coração da prática, está nessas 3 ações bem intencionais. Não é algo que acontece por acaso. A prática envolve, primeiro, ajustar o corpo de uma forma específica. Segundo, regular o jeito de respirar. E terceiro, que é essencial, focar a mente. São esses os 3 pilares que sustentam todo o resto. E é aqui que a coisa fica super interessante, porque a gente consegue fazer uma ponte entre essa sabedoria antiga e o que a gente conhece hoje pela ciência. Através daquelas 3 regulações, postura, respiração e mente, a prática busca influenciar diretamente os nossos sistemas corporais. A gente está falando do sistema nervoso, do imunológico, do endócrino. É como se a gente estivesse conectando um conhecimento milenar com a nossa fisiologia. Então, a aplicação do Qigong médico acontece basicamente de 2 formas diferentes. Uma é voltada para dentro, para si mesmo, e a outra é para fora, para o outro. Vamos ver como elas se complementam. De um lado, a gente tem o que se chama de Qigong interno. É a prática pessoal, o trabalho de autocura que cada um faz. E do outro lado, tem o Qigong externo, que é quando um terapeuta, alguém já com muita experiência, atua para ajudar a regular a energia de outra pessoa. Um é sobre autonomia, o outro é sobre um suporte qualificado. E o mais legal é que uma coisa alimenta a outra, sabe? Elas não são separadas. Um terapeuta que tem uma prática interna forte e consistente se torna muito mais eficaz na hora de ajudar alguém. E, ao mesmo tempo, a pessoa que está recebendo o tratamento, ao desenvolver a própria prática, ganha autonomia e não fica dependente. É um ciclo virtuoso de verdade. Agora a gente vai entrar num dos conceitos mais importantes para entender a filosofia por trás do Qigong. Pensa nisso como a diferença entre dar um remedinho para dor de cabeça e entender por que a dor de cabeça aparece toda semana. A analogia é muito poderosa. O ramo é o sintoma, é aquilo que a gente vê, o que incomoda agora, a dor, a ansiedade, o cansaço. Já a raiz é o que está por baixo, a condição que permite que o sintoma cresça. Coisas como uma tensão crônica, um sono que não descansa, uma respiração curta, emoções que ficam guardadas. Um bom treinamento, portanto, vai atuar nessas 2 frentes. Sim, ele busca aliviar o sintoma imediato, o ramo, para trazer um alívio, mas o objetivo final, o grande foco, é sempre transformar a raiz do problema. E essa mudança de olhar, de parar de só apagar incêndio para começar a cuidar do terreno, é uma verdadeira virada de chave na forma como a gente lida com a nossa saúde. E à medida que o corpo começa a se reorganizar, a mexer nessas raízes, é bem comum que apareçam alguns sinais. Um sono mais profundo, umas liberações emocionais que vêm do nada. É como se o organismo estivesse abrindo umas válvulas para deixar sair o que estava parado, estagnado. E isso faz parte do processo de cura. Essa frase resume perfeitamente a mentalidade por trás de uma prática madura.
Não se trata de acreditar cegamente em algo. Se trata de aplicar um método com disciplina, ter paciência para ver os resultados e, principalmente, assumir a responsabilidade pela própria saúde. E agora, para a gente ir fechando, vamos tocar num ponto, digamos, mais espetacular e, com certeza, o mais controverso relacionado ao Qigong. O conceito é o da força vazia. É a suposta habilidade de um mestre de influenciar uma outra pessoa à distância, sem nenhum contato físico. Mas o que está por trás disso de verdade? Bom, existem duas visões principais. A visão tradicional entende isso como o nível mais alto de integração entre a mente e a energia. A ideia de que onde a mente vai, a energia segue. Já um olhar mais cético vai apontar para uma combinação de fatores. Uma sensibilidade real, mas também muita sugestão psicológica, cooperação entre as pessoas e, em alguns casos, vamos ser honestos, puro teatro. Mas, no fim das contas, deixando a polêmica de lado, tem uma lição muito prática e valiosa aqui. Talvez a verdadeira força que se cultiva no dia a dia não seja sobre fazer coisas espetaculares. Talvez seja sobre desenvolver uma presença calma, centrada, uma estabilidade interna que acaba impactando positivamente todo o ambiente e as pessoas ao redor. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, como cada um pode começar a dar os primeiros passos para cultivar a própria saúde a partir de uma base interna, de uma forma mais consciente e sólida? Se essa nossa conversa trouxe alguma clareza ou alguma ideia nova, deixe o seu like, se inscreva no canal para a gente continuar explorando juntos esses temas de saúde e autoconhecimento. E ative as notificações para não perder nada. E conta aqui nos comentários qual parte dessa análise chamou mais a sua atenção. E claro, se achar que esse material pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo. O mais importante é isso, continuar buscando conhecimento e cuidando da própria energia. A gente se vê na próxima análise.